Esse é o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Hoje, 10 discos para conhecer a obra de MF Doom. Daniel Dumile, o MF Doom, talvez seja um dos personagens mais enigmáticos e revolucionários do rap estadunidense. Nascido em Londres em 1971, porém criado em Long Island, em Nova York, nos Estados Unidos, o misterioso artista fez o cruzamento entre rimas, samples e referências à cultura pop à base para uma das obras mais singulares do gênero. Morto em outubro de 2020, mas com falecimento anunciado somente no dia 31 de outubro do mesmo ano, o artista que colaborou com nomes como Bad Bad Not Good, Madlib, The Avalanches e Danger Mouse deixa uma extensa seleção de álbuns, muitos deles lançados com diferentes pseudônimos e identidades criativas. Mas por onde começar a ouvir a obra desse artista tão prolífico? Para ajudar você nessa jornada, eu preparei uma seleção com 10 discos que vão ajudar a entender um pouco da mente e das diferentes abordagens criativas do MF Doom ao longo da carreira. Vamos lá? 10. KMD, Mr. Hood, de 1991. Em um ano que revelou clássicos como Nevermind do Nirvana, Loveless do My Bloody Valentine, Daniel Dumile estreava com Mr. Hood, primeiro disco do grupo KMD. Obviamente ele não se apresentava como MF Doom na época, que é uma identidade que ele veio adotar muitos anos depois, porém utilizava outro pseudônimo, Zav Love X, e era acompanhado pelos parceiros DJ Subrock, que era o irmão dele, e o Onyx, The Bravestone Kid Rodan. O disco, Mr. Hood, ele conta com 18 faixas e segue uma linguagem muito próxima de outros lançamentos da época, vídeos trabalhos do De La Soul, porém ele antecipa uma série de conceitos que seriam bastante característicos da obra do Doom anos mais tarde, como o uso do sample em complemento à rima. Diferente do que o Kanye West e outros nomes popularizaram nos anos 2000, o sample para o KMD não era utilizado como uma base para a canção, mas como um apoio e resposta para muitas das narrativas poéticas propostas pelo grupo. O legal do Mr. Hood é que ele ainda funciona não apenas como uma apresentação do som produzido pelo Doom, mas como um registro quase histórico do rap nova-iorquino no início dos anos 90. 9. KMD, Black Bastards, de 2001. Com a boa repercussão em torno do primeiro álbum de estúdio, o KMD tinha tudo para se transformar em um dos grandes nomes da nova cena nova-iorquina. A própria gravadora do grupo na época, a Elektra Records, autorizou o financiamento com o segundo álbum, que começou a ser produzido pelo próprio Dumile em 1993. Porém, uma série de acontecimentos trágicos tiraria o grupo de circulação. Durante as gravações do álbum, o Onyx de Bravestone Kid Rodan decidiu abandonar o KMD porque ele queria se dedicar aos estudos dele, e o DJ Subrock, que é o irmão do Doom, morreu atropelado em um acidente de carro. O rapper até tentou seguir com a produção do disco, mas as letras de uma capa bastante polêmica, com a iconografia de um personagem negro sendo linchado, fez com que a gravadora cancelasse o contrato com o KMD e o álbum fosse arquivado. Foi somente em 2001 que o disco foi apresentado oficialmente e revelou uma seleção de faixas que discutem temas raciais e políticos de forma tão realista quanto marcados pelo lirismo ficcional do rapper. 8. Operation Doomsday, de 1999. Agora sim a gente está falando do MF Doom. Pela primeira vez, o Daniel Dumile abandona o pseudônimo do Zav Love X e passa a se apresentar com uma máscara de Dr. Destino, grande vilão do Quarteto Fantástico. A própria base instrumental do disco, que foi toda produzida por um tal de Metal Fingers, que é outra identidade do artista, foi concebida em sua maioria a partir de samples extraídos da série animada do Quarteto Fantástico nos anos 60. E isso viria a ser uma das grandes marcas do MF Doom ao longo de toda a carreira dele. Claro que isso não impediu o rapper de transitar por diferentes ritmos e possibilidades dentro de estúdio, proposta que vai do neo soul ao R&B de forma sempre detalhista, torta, flertando com elementos do jazz e até da música psicodélica. Musicalmente, ele acaba até dialogando com outros trabalhos lançados na mesma época, como o Aquemini do Outkast, por exemplo. Sem dúvidas, uma excelente forma de mergulhar na obra do MF Doom é por esse disco. Sete. King Dora, Take Me to Your Leader, de 2003.
Até aqui já deu para entender que o Daniel Dumile era um especialista em criar diferentes identidades criativas e produzir obras bastante significativas em cima de cada uma delas, né? Então eu quero falar sobre uma das minhas favoritas dele, o King Dora e o álbum Take Me to Your Leader de 2003. Como o próprio nome já aponta, a inspiração vem de um dos monstros mais icônicos da franquia Godzilla, o King Dora, conceito que acabou orientando grande parte do processo de seleção dos samples e até dos temas instrumentais da obra. Diferente dos trabalhos com o MF Doom, inspirado pelas animações do Quarteto Fantástico, o rapper utiliza de trechos de antigos tokusatsus e filmes de monstros do cinema japonês. Outro elemento bastante curioso no trabalho é o maior flerte do rapper com o jazz, que é um conceito que viria a orientar grande parte das criações do artista ao longo dos anos 2000. Esse é sem dúvida um dos meus favoritos e é uma boa forma de mergulhar na obra do artista, só que de um jeito totalmente diferente. Seis, Special Herbs, de 2001 a 2006. Além da capacidade de explorar diferentes identidades artísticas, uma das principais marcas da obra do MF Doom é que ele era um cara muito, mas muito prolífico. São centenas de composições, parcerias, remixes, versões, esboços, releituras conceituais para músicas produzidas pelo próprio artista e uma infinidade de canções que sequer foram lançadas oficialmente ou viram a luz do dia. Uma boa síntese desse intenso processo criativo está na série Special Herbs, produzida entre 2001 e 2006. São 9 discos, mais de 80 músicas e um total de 3 horas de duração em que o Dumile compila diferentes músicas instrumentais e bases que acabaram de fora dos trabalhos como MF Doom ou como King Dora. Uma verdadeira viagem que, junto das criações do J Dilla, do Madlib, ajudariam a consolidar esse conceito do hip hop instrumental, do lo-fi beats e toda uma série de registros que hoje são bastante consumidos e acabaram virando moda no YouTube. Quer relaxar? Pega a coletânea que reúne todas as edições dessa série e bota pra tocar. É uma delícia. Danger Doom, The Mouse and the Mask, de 2005. O que acontece quando dois artistas prolíficos e donos de uma sonoridade bastante característica se encontram dentro de estúdio? A resposta você encontra no colaborativo The Mouse and the Mask, de 2005. Primeiro disco da parceria entre MF Doom e o produtor Danger Mouse, o álbum concentra o que há de melhor na obra de cada colaborador. Enquanto o Doom trouxe um vasto catálogo de samples, referências à cultura pop e batidas tortas, o Danger Mouse garante ao disco uma fina base instrumental que aponta diretamente para os anos 70. Outro importante elemento de destaque dentro do disco é que parte dos samples utilizados na obra foram recortados de trechos do bloco Adult Swim no Cartoon Network, o que garantiu ao disco um caráter cult logo na época em que ele foi lançado. And cited creative differences. Basically they hated, he left no jaded witnesses. Rappers suck when they spit, I doubt them. The crap they sing about, you wanna slap the fucking shit out them. 4. MF Doom, Food, de 2004. Mesmo adepto de diferentes identidades criativas, de tempos em tempos o Daniel Dumile regressava ao MF Doom. E foi justamente com esse pseudônimo que o rapper lançou em 2004 uma de suas maiores obras, Food. Entregue ao público poucos meses após o lançamento do cultuado Mad Villain, também de 2004, o disco de 15 faixas concentra o que há de melhor na obra do produtor britânico. Estão lá os habituais samples de programas de TV e desenhos antigos, o flerte com o jazz e elementos que voam do soul ao pop dos anos 80. A principal diferença em relação aos antigos trabalhos do rapper está na busca por uma sonoridade cada vez mais acessível, como você percebe em One Beer, Cool Cakes e outras faixas ao longo do disco. Se você gosta de Thundercat, da fase mais melódica do Tyler, The Creator, esse é um disco perfeito para você começar a ouvir a obra do Doom. Enough you talk of the people's rights. The people have only those rights which I choose to give them. And that's for their own good, believe me. 3. Doom, Born Like This, de 2009. Lançado em março de 2009, Born Like This é o sexto e último álbum do MF Doom em carreira solo. Bem recebido pelo público e crítica, o disco que revelou música como That's That e Balskin funciona como uma consolidação do artista, que acabou se mostrando como um dos nomes mais originais da produção norte-americana nos anos 2000. Conceitualmente falando, ele é um trabalho muito mais sombrio em relação aos discos anteriores do rapper, mudança que se reflete na própria escolha dos samples e temas instrumentais que acabam recheando o disco. Parte dessa mudança de direção vem da escolha do próprio
próprio rapper em dividir a produção do álbum com alguns dos seus principais parceiros, caso do Madlib e do J Dilla, garantindo ao disco uma proposta bem diferente dos antecessores, que é o caso do One Foot e do Operation Doomsday. O trabalho ainda se abre para a chegada de diferentes colaboradores, que é o caso do Raekwon e o Ghostface Killah, ambos do Wu-Tang Clan, e o Tom York do Radiohead, que assina um remix em uma das edições especiais do disco. Dois. Victor Von, Vaudeville Villain, de 2003. Meses antes de lançar sua maior obra, o cultuado Mad Villainy, Daniel Dumile decidiu investir em uma nova identidade criativa, a de Victor Von. Corruptela da verdadeira identidade do vilão do Quarteto Fantástico, Victor Von Doom, o pseudônimo serve de passagem para um dos melhores trabalhos da carreira de Dumile, Vaudeville Villain. A proposta continua a mesma dos antecessores Operation Doomsday e Take Me to Your Leader, com canções montadas a partir de samples de animações antigas. A diferença está na forma como os versos ganham peso extra no desenvolvimento da obra, onde tudo é muito direto e cru. Longe do caráter abstrato dos registros como MF Doom, o rapper investe em uma obra marcada pelo jogo de palavras e versos que discutem racismo, violência urbana e depressão de forma sempre detalhista, proposta que faz ele um dos melhores e mais complexos trabalhos já produzidos pelo Doom ao longo da carreira. Rob Reiner, the way a lot of dudes rhyme, their names should be Knob Shiner. For a buck, they likely dance to jiggle, do the hucklebuck. To Vic, it's no big deal, they just a bunch of knuckle fucks. You wonder how well will they hold up in... Mad Villainy, de 2004. Mesmo com a boa repercussão em torno do Operation Doomsday, primeiro álbum de estúdio do MF Doom, o Daniel Dumile decidiu desaparecer. Ele sumiu. Foram mais de 2 anos morando em diferentes cidades e produzindo composições isoladas sem qualquer interesse em investir em um novo álbum de inéditos. Nesse meio tempo, um tal de Otis Jackson Jr., o Madlib, vinha conquistando bastante destaque na cena de Los Angeles e havia expressado enorme desejo em trabalhar com o rapper em estúdio. Mediados por conta de um representante do selo Stone Through e uma ajuda de custo de míseros $1.500, os dois artistas se encontraram no começo de 2002 e deram início ao que seria um dos trabalhos mais bem-sucedidos da história da música, o álbum Mad Villainy. E o Brasil tem uma importância muito grande nessa história. O álbum foi todo concebido durante um período de estadia do Madlib no país. A própria base do álbum foi em grande parte montada a partir de trechos de músicas de artistas como Maria Bethânia, o Terço e o pianista Valdir Camon, material que posteriormente foi completo pelas rimas do MF Doom e outros retalhos conceituais que passeiam por diferentes campos da música negra dos Estados Unidos. E o resultado desse processo está na entrega de uma obra essencialmente ampla que viria a orientar não apenas os futuros trabalhos dos dois artistas em carreira solo, como toda uma sequência de álbuns lançados pelos próximos anos. São nomes como Flying Lotus, Pharrell Williams, Tyler, the Creator, Danny Brown, Jungle e até o Tom York, que declaradamente encontraram na parceria entre Madlib e MF Doom um importante componente de inspiração. Sem dúvidas, um clássico da primeira à última música. When he at the mic, you don't go next. Leaving pussycats like why hoes need Protex. Exercise index won't need Bowflex and won't take the one with no skinny legs like Joe Tex. Esse foi o Lado B, o programa exclusivo para assinantes do podcast VFSM. Sentiu falta de algum disco? Vem conversar com a gente lá no nosso grupo fechado para assinantes. A edição desse programa é do DJ Fast Fingers, o Nick Silva. Pesquisa, roteiro e apresentação de Kleber Fak. Até a próxima!